Não cabe ao prefeito, por exemplo, discutir uma das coisas que foi dito no debate recente que aconteceu na Correia, que eles disseram que foram procurar pela SESUMA sob a alegativa de que Gari estava sem uma carroça para trabalhar. Muito bem, recebendo no nosso PB Conectado a secretária de Administração do município de Campina Grande, advogado Diogo Flávio Lira. Seja muito bem-vindo ao PB Conectado. Temos muito a conectar com a população através do nosso podcast aqui hoje. Viu? Obrigado, Moribe. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você conversando no PB Conectado. E vamos lá, bater um papo. Secretário, olho do furacão. Nos últimos dias tivemos um caso que chamou a atenção da população e politicamente ganhou muitas repercussões. Até comissões de vereadores foram formadas, uma comissão para tratar do tema. A hemodiálise suspensa, o setor de serviço de hemodiálise pelo SUS suspenso pelo Hospital Antônio Tagino. Os pacientes reclamaram nas redes sociais e isso ganhou um volume muito grande nos últimos dias. Qual é o posicionamento da Prefeitura nesse sentido? Que tipo de postura a Secretaria de Saúde especificamente, claro que não é a sua pasta, mas o prefeito Bruno, enfim, o governo municipal teve em relação a esse caso? Bom, eu acompanhei o caso desde a semana mais ou menos passada, porque teve uma reunião entre a direção do hospital com o secretário de Saúde e o secretário de Finanças à época. E o que percebemos é que há uma queixa generalizada de todos os prestadores de serviços da rede SUS acerca do valor da tabela do SUS. Então, a rede privada que presta serviço ao SUS acaba se sentindo pressionada pelos valores que estão defasados, que são baixos em relação aos procedimentos, e acabam pedindo que a Prefeitura complemente esses valores, ingresse com valores extras. Tem situações que são possíveis, tem outras que não são possíveis. E um dos serviços que, pelas informações que eu pude colher, tanto com o secretário de Saúde como o secretário de Finanças, em relação à tabela, uma das tabelas que está mais próxima da realidade é justamente a da hemodiálise. Então, causou para a gente uma enorme surpresa quando, de supetão, de inopino, a direção do Tagino resolve restringir os serviços e sob uma alegativa que, graças a Deus, depois o próprio Fabrício Tagino se retratou, de que teria havido atrasos de pagamento da Prefeitura de Campina Grande. Ele disse que houve um problema de comunicação, falha de comunicação dos funcionários, que não se tratava de atraso, mas de ausência de condição de prestar aqueles serviços no valor que está sendo pago pela tabela SUS, né? O que, retomo, para a gente é uma certa surpresa, porque nessa reunião, esse foi um dos pontos que ficou destacado, que dentro dos serviços que são cobertos pelo SUS, a hemodiálise é um daqueles que estão mais equilibrados. Então, mas como o Tagino não presta somente o serviço de hemodiálise, pode ser que na gama de todos os serviços que são prestados ao SUS pelo hospital, tenha havido um certo desequilíbrio e aquilo que a hemodiálise repercute de ingresso não tenha sido suficiente para manter os insumos e os serviços em dia. Então, a Prefeitura, primeiramente, repudiou a ação. Estamos falando de saúde das pessoas, então não pode ser tomado medidas dessa forma. Pacientes que são crônicos, como é o caso dos pacientes que necessitam de hemodiálise e que a sua não realização pode repercutir severamente na vida dessas pessoas, inclusive podendo levar a resultados de óbito, por exemplo, né? Então, você não pode fazer esse tipo de situação, de atuação, de suspender um serviço, de reduzir o tempo de paciente em máquina para fazer hemodiálise no instante em que eles estão lá, né? E sem isso notificar previamente a Prefeitura para que ela pudesse até ver estrutura para absorver esses pacientes que viriam de lá. Então, a Prefeitura, em primeiro instante, se posicionou de maneira muito firme, repudiando a ação, admitindo que poderia chamar a responsabilidade da rede contratada, porque eles são contratados pelo município de Campina Grande para prestar aqueles serviços, né? Ninguém está sendo obrigado, eles assinaram um contrato conosco, portanto, isso traz uma responsabilização. E, de outra parte, justamente objetivando não causar malefício à população, se resolveu, sem que nós tenhamos esse dever, pelo menos não com relação à contratada, mas sim em relação à população, encaminhar os insumos, né, que em tese estavam no pacote que deveria ser arcado pelo custo da hemodiálise pago ao hospital, mandar os insumos para lá para que eles pudessem realizar o tratamento. E o prefeito anunciou hoje, inclusive,
mas já ontem já estava circulando a informação de que vai antecipar o que seria a produtividade do mês de julho para o hospital, pagando agora algo em torno de R$500 mil, não é? E vamos discutir aí dentro do pacote do SUS, junto com a intervenção, inclusive, do Ministério Público para mediar essa situação, a possibilidade de incrementação de outros serviços para ver se consegue manter um equilíbrio lá na relação com esse hospital. Outras instituições da cidade que prestam esse mesmo serviço de hemodiálise através da prefeitura, nesse caso não houve solução de continuidade. Não, nenhuma. Né? Inclusive, João 23, por exemplo. Isso, o João 23 continuou prestando serviço. A gente presta também de maneira direta através do Dr. Edgley, né? Sim, então por isso que causou para a gente um grande espanto que tenha sido na hemodiálise que tenha sido manifestado essa informação de que o serviço estaria muito deficitário. Por isso eu estou dizendo aqui que eu, sem conhecer a realidade financeira do hospital, mas provavelmente ela se deve aos outros serviços deficitários que vão acabando sendo cobertos, né, por aquele que tem o melhor rendimento, e acabou repercutindo justamente na hemodiálise essa decisão do hospital nesse instante. Então, o relato dos pacientes, sobretudo um influenciador que chegou a divulgar nas redes sociais e algumas emissoras também convencionais, de que os aparelhos teriam sido desligados, eles teriam sido retirados dos aparelhos em pleno atendimento. Corresponde à verdade, então, esse relato dos pacientes? E caberia, nesse caso, até uma demanda judicial? Eu não sei dizer se o relato é fidedigno, né? Eu sei dizer que, de fato, foi confirmado até pela própria direção do hospital, de que houve uma redução no tempo de operação da hemodiálise lá e que isso gerou um problema com os pacientes que estavam lá já realizando e outros que estavam para chegar. Um universo de mais ou menos 170 pessoas que, de alguma forma, teriam sido alcançadas pela decisão do hospital. Secretário, com relação o contencioso que vem existindo já há um bom tempo com o Sintab, o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste da Borborema. Tivemos aqui entrevista, inclusive, onde o sindicato reiterou a informação de que não consegue ser recebido pelo prefeito Bruno Cunha Lima. O sindicato falta com a verdade nesse aspecto? Na visão da prefeitura, não haveria necessidade do prefeito se reunir com os sindicalistas? Bom, o sindicato, aparentemente, digamos assim, é muito mais permeável aos ânimos da política do que muitas vezes as pessoas pensam no lado de fora. O vice-presidente Napoleão, porque tem um enorme respeito, mas já foi vereador na cidade de Campina Grande, disputou mandatos seletivos, obviamente que está de olho nessa situação política local e tentando se colocar em evidência. É natural isso, é um processo absolutamente natural, mas que as pessoas precisam entender, né, como funciona. Dentro da gestão, nós já tivemos inúmeras reuniões com o Sintab, certo? Então, a alegativa de que a gestão não se reúne com o Sintab, ela não é verdadeira. Né? Tanto o secretário Raimundo Asfora, em diversas oportunidades já esteve com eles, porque um dos pontos que mais eles tocam nesse instante é a questão do aumento de 14% pretendido pela educação, sob a alegativa de que teria havido esse aumento do piso, né? Quando a fixação do piso não é um percentual, mas é um valor nominal, valor esse que a Prefeitura de Campina Grande vem honrando, inclusive. Mas a gestão tem se reunido, então eles ficam sobre essa alegativa de que a gestão não recebe, mas a gestão os recebe, conversa. Eu já tive oportunidades de 2 ou 3 oportunidades de conversar com o Sintab, conversas inclusive muito boas, que resultaram no atendimento de algumas demandas que já estavam, digamos assim, em vias de atender, mas que eles trouxeram e aproveitamos aquele instante para que pudesse ser resolvida ali como resultado das reuniões que foram realizadas. O fato do prefeito não se reunir constantemente com o Sintab é uma situação absolutamente óbvia, porque não cabe ao prefeito, por exemplo, discutir uma das coisas que foi dito no debate recente que aconteceu na Correio, que eles disseram que foram procurar pela SESUMA sob a alegativa de que Gari estava sem uma carroça para trabalhar. Isso não é assunto para ser levado ao prefeito. Com todo respeito. Os EPIs, tudo mais. Não, EPIs estão todos atendidos, inclusive objeto de um TAC firmado com o MPT. Houve a entrega simbólica dos EPIs no dia 1º de maio, inclusive, dos novos EPIs. Então, essa questão do EPI está absolutamente resolvida. Então, assim, não é assunto para se tratar com o prefeito. A ausência de uma carroça de mão para um gari trabalhar, né? E nem tampouco é uma pauta que só pode ser discutida
dentro de um contexto de database, que foi uma das coisas que me chamou mais a atenção, essa tentativa de um conceito estendido, mais amplo possível, do que seria uma database. A database, o nome já diz tudo. É a data que serve de base, de referência, para a implantação dos reajustes devidos aos servidores. Então, fica falando database, aí fica, não, que o prefeito não sei da base. Meu amigo, isso é uma desinformação. É uma tentativa de gerar uma confusão na população, porque a database, ela já foi resolvida. Foi encaminhado o projeto de lei para a Câmara Municipal, concedendo um aumento de 5,87% para todos os servidores municipais de Campina Grande. E foi feito também um descongelamento da tabela do PCCR número 00, da Lei Complementar 008, que estava congelada há anos. Para você ter uma ideia, como estava defasado, tinha que haver uma complementação para chegar no salário mínimo. Então, era 800 e poucos reais, para poder chegar no salário mínimo, tinha que pagar 420 reais para poder chegar no valor de referência. Então, nós descongelamos, fizemos a atualização da tabela, que vai repercutir na vida de muitos servidores, especialmente os mais simples. Né? Dito pelo próprio pessoal do Sintab e também dito pelo presidente da Associação dos Servidores da Asprene, né, da Asprene, Gilson, aquilo pode impactar em até 30% de aumento para algumas categorias, especialmente aquelas categorias mais simples do município, que ganham da proximidade do salário mínimo, que estavam tendo progressões concedidas, mas que não conseguiam ver essa progressão repercutir financeiramente. Né? Então, eu digo novamente que eu não sei o que é que o Sintab está querendo, a não ser tentar esticar uma corda política, inclusive trazendo uma informação que é mentirosa. Né? Porque quando você coloca num cartaz, prefeito pague os servidores, ele dá a entender que o prefeito não está pagando aos servidores. O pagamento está em dia. Absolutamente em dia e antecipado. No mês de junho, nós pagamos no dia 22 de junho a folha. E fizemos também o pagamento para todos aqueles servidores que quiseram, a antecipação da metade do 13º, que foi pago no dia 30 de junho. Então, tivemos aí um incremento razoável de recursos dentro do município nesse mês de junho, justamente honrando de maneira antecipada o pagamento dos servidores e ainda possibilitando a todos aqueles que quiseram receber metade do 13º dia 30. Então, é absolutamente inverídica qualquer tipo de ilação de que a prefeitura deve dinheiro aos servidores públicos. A prefeitura tem tratado com absoluta dignidade os servidores públicos municipais, chegando junto com o EPI, tentando melhorar as condições de trabalho. O esforço está sendo feito, por exemplo, para a melhoria das unidades de saúde, melhoria das escolas, para atender ao público em geral, mas também para melhorar as condições de trabalho dos servidores que lá estão. Né? Iniciamos agora um processo para fazer a reforma do prédio ali da Floriano Peixoto, né? Já vinha há algum tempo a gente tentando se organizar para poder fazer a reforma, porque é uma reforma custosa, tem um valor grande ali, é um prédio tombado, então nós vamos iniciar agora o processo de isolamento da área para fazer as obras ali, e o propósito dela, além de restaurar um patrimônio público da prefeitura, é proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores. Concedemos 1.641 progressões, Moribe, nesses 3 primeiros anos do governo de Bruno. Isso não tinha acontecido em nenhum instante. Eu fui secretário de administração do governo de Romero, vi o esforço que se teve para poder conseguir fazer isso, muitas crises foram enfrentadas, mas o que nós conseguimos fazer foi, já na reta final, algo em torno de 200 progressões da educação. Por que não se chegou mais no governo de Romero nessas progressões? As crises que foram enfrentadas, né? Se você observar e se lembrar, tivemos... O Romero assumiu em 2013, né? 13 para 14 vinha uma crise financeira terrível, que quase impacta na reeleição de Dilma Rousseff, reeleita naquele contexto super tumultuado. Inicia-se o ano 2015 se verificando justamente que as medidas eleitoreiras adotadas por ela no ano de 2014 para sua reeleição, elas eram, primeiro, alguns argumentos falsos e mentirosos, e outros que aprofundaram a própria crise, que resultou no impeachment dela em 2016. Então, da quadra de 2013 a 2016, uma crise política e financeira sem precedentes, né? Então, quando começa, após a reeleição do prefeito Romero, 17, 18, a gente começa a ver novamente uma, digamos assim, animação por volta das eleições gerais novamente que iriam acontecer. Então, com bastante dificuldade para conseguir recursos suficientes para a manutenção da máquina pública, né, que só vieram com a maior monta quando da Covid. A Covid foi uma crise terrível, uma pandemia absurda, pessoas perderam a vida por diversos motivos,
dentre os quais muita desinformação repassada por quem detém um controle oficial de mídia, em conluio com a indústria farmacêutica em geral e outras pessoas interessadas no controle das pessoas através de poder, mas muito também se deveu à própria pandemia em si, né? Então ela é uma tragédia grave. Mas para os municípios foi uma oportunidade, para os estados e municípios, de receberem recursos e tentar se equilibrar. Então, quando foi aprovada a Lei Complementar 173, que permitia essa ajuda financeira em 2019, muito recurso chegou em Campina Grande e foi possível a gente fazer muitas ações na saúde e dar uma respirada do ponto de vista financeiro, o que permitiu que o governo Romero conseguisse encerrar o seu período de gestão muito bem avaliado, porque muitas ações conseguiam ser destravadas e a saúde foi bem financiada com recursos federais, portanto havia menos necessidade de repasses do Tesouro do município, que pôde destinar parte desse recurso do Tesouro para melhorias de outras infraestruturas e até permitir esse reajuste, dessas concessões, dessas progressões no final para a educação. Então, assim, cada um vivenciou o seu contexto, Moribe, né? Mas nesse agora a gente conseguiu fazer um ajuste severo que está nos permitindo avançar nessa política, nessa pauta com os servidores. Secretário, a propósito dos servidores ainda, deixa eu voltar à questão da chamada Guerra das Faixas. Semana passada, nesse mesmo debate ao qual o senhor se referiu agora há pouco, lá na Correio, houve até um ensaio de judicialização de uma demanda judicial em torno dessa informação que o senhor disse que é inverídica do Sintab, que o prefeito pague os servidores com o uso da imagem do próprio prefeito, caluniosa nesse caso. Essa demanda judicial existe, caso haja insistência do uso dessa imagem, inclusive em adesivos em carros também, por parte do Sintab? Bom, o prefeito ficou bastante chateado, sem dúvida, com esse tipo de faixa e disse que iria sim judicializar. Como é uma questão que trata da pessoa do prefeito, então obviamente que é uma questão mais de foro individual dele, mas entendo eu como juiz que cabe sim a judicialização, enxergo ali, se for possível identificar a autoria, indício de materialidade de crime que poderia levar a uma repercussão criminal, né, mediante representação até o MP tocar uma ação criminal adiante, porque é um crime de calúnia cometida contra servidor público no exercício da função, né? Então isso atrai uma ação pública condicionada à representação, mas movida pelo próprio Ministério Público, né? Além das demandas de natureza reparatória, porque, veja só para se ter uma ideia do impacto negativo disso, essa é a terceira entrevista que eu estou dando, terceiro bate-papo, em que esse assunto tem sido mencionado. Então, obviamente que há uma percepção de todos os formadores de opinião de que o tema é um impacto negativo na pessoa do prefeito. Isso vai ajudando a materializar esse dano à imagem dele, que obviamente ele deve buscar, sim, a reparação. Eu não deixaria passar. A faixa do Sintab ganhou as ruas no contraponto ali da comunicação, no contragolpe, surgiu uma faixa dizendo paguei papai, tá pago papai. A quem se atribui essa campanha? O Sintab entende que é um contraponto do próprio prefeito Bruno, da prefeitura em si, enfim, de onde partiu esse tipo de... Bom, da prefeitura eu posso assegurar que não, até porque não seria possível, né? Seria uma situação que beiraria uma imoralidade por violação de diversos princípios constitucionais, inclusive a da impessoalidade, né? E também entendo o tom jocoso da faixa, faz parte dessa guerra de narrativas políticas, mas eu não consigo enxergar também as digitais de Bruno naquilo. Bruno é um político jovem, é um político que a conversa dele é sempre muito agradável, contra causa, é uma pessoa bem-humorada, mas é uma pessoa séria, né? Aquela faixa, ela não condiz com a forma que Bruno age, com o tipo de discurso que ele utiliza, né? Então eu não consigo enxergar então, essa frase, as digitais dele. Tá pago, papai, que o Sintab tão fortemente, tão veementemente condena, o senhor também não concordaria com essa linguagem, não seria bem da linha do prefeito? Não, se quem fez fosse me ouvir, eu diria que não fizesse, né? Porque não tem nem repercutido bem cá para nós, né? Diversas pessoas que são simpáticas a Bruno, com quem eu tenho conversado, tem até vindo perguntar, rapaz, fala com o Bruno. Falei, rapaz, não tem nada a ver com o Bruno essa faixa, né? Quem fez e está aí fazendo um contraponto de natureza política, né? Mas eu, Diogo Flávio de Batista, eu não faria, né? Eu acho que não é
a melhor forma de levar esse tema para ser discutido com a população, digamos assim, para desmistificar ou para desmentir a mentira contada pelo Sintab, né? Mas é válido, né? No jogo da política, muitas vezes, esse tipo de retórica alcança algumas pessoas, né? Então, espero que quem fez saiba o que está fazendo, né? Que tenha conseguido trazer mais benefício do que prejuízo. Um analista político, inclusive de vivência também na mídia, saindo agora do personagem do jurista e do próprio secretário de administração do município. Senhor, como é que você analisa hoje a popularidade do prefeito Bruno? Como é que está Bruno hoje politicamente para 2024? Olha, vê só, nós tivemos que tomar muitas medidas austeras ao longo da gestão, porque, primeiro, sabíamos de antemão que seria muito difícil fazer uma gestão que superasse, em termos de popularidade, a gestão de Romero. Isso era muito claro, Bruno disse isso várias vezes na convenção. No dia da convenção, ele disse que Romero tinha levado o sarrafo, né, tinha tornado mais alto o critério de gestão em termos de município. Então, analisando o que nós poderíamos fazer enquanto gestão, obviamente que dando continuidade a todas as ações que na avaliação eram boas, mas sempre é possível melhorar aquilo que é bom, né? Mas sempre olhando para o que a gente pode fazer para, dando continuidade, dar um passo a mais. O que a gente pode fazer a mais do que foi feito já, né? Consolidando certas conquistas, mas tentando dar um passo a mais. Então, viu-se que era necessário fazer um ajuste severo nas contas, porque um dos grandes problemas para a gente realizar grandes obras de grande monta na cidade, era conseguir financiamento. A gente estava na dependência sempre muito grande das emendas parlamentares e dos recursos transferidos pelo governo federal, e que isso dependia muito de bancada, de ter paraibano presente em ministério, como foi o caso, por exemplo, da Aloysio Campos, que só foi possível por conta, além de todo o arrojo da gestão de Romero na busca desse recurso, mas também porque estava lá naquele instante Aguinaldo Ribeiro como ministro das cidades, que a bancada federal se uniu em torno da causa, então conseguiu aprovar aquele grande projeto para o município de Campina Grande. Então, ficar nessa dependência o tempo inteiro é muito complicado, porque a gente fica aos sabores da política, né? Se acontece um rompimento, como aconteceu, por exemplo, a gente perde apoio de certos parlamentares que estão em posição, né? Então, diante disso, resolvemos olhar o que é que nos impede. Uma das coisas que nos impedia era a existência de uma dívida com o INSS, decorrente de períodos antigos e mais próximos, por divergência de informação repassada ao INSS, à Receita Federal, com relação à base de cálculo de prestador, a discussão inicialmente que se tinha se prestadores de serviços deveriam contribuir individualmente ou se deveria ter a contribuição retida. Então, tudo isso acabou levantando um valor grande. Dívidas que estavam em discussão ainda no Supremo com relação a PIS/COFINS, se era devido, se não era devido, sobre as receitas públicas. Então, tinha muita coisa que tinha uma certa discussão judicial e por conta disso foram sendo colocadas de lado, né, porque não vinham impedindo o recebimento de recursos federais, mas que tivemos que olhar para isso e resolver junto ao Tesouro. Então, buscamos a Secretaria do Tesouro Nacional, fizemos acordos com a União, parcelando essas dívidas ou conseguindo descontos e pagando elas, de forma que a gente conseguiu diminuir da nossa dívida, né, ao entorno de 500 milhões de reais de dívidas ao longo desse período por renegociações e pagamentos antecipados mediante desconto. Então, isso permitiu que a gente saísse de uma CAPAG, que é a capacidade de pagamento de nível D, que o Tesouro Nacional considerava Campina Grande um mau pagador, e passamos para nível A, passamos para ser bons pagadores. Então, isso abriu a possibilidade para que os bancos, tanto os bancos públicos de fomento como bancos internacionais de fomento, olhassem para Campina Grande e dizer, olha, agora eu quero conversar com vocês, porque nós temos aqui um recurso para alocar e Campina agora é candidata para isso. Então, veio o Finisa, veio o Fomplata, veio o Banco do Brasil, veio o Caixa Econômica, veio o BRB, né? E esse momento agora é o momento dessa consolidação desse trabalho. Então, todas essas medidas que foram tomadas para que a gente pudesse conseguir chegar nesse ponto, criaram naturalmente um desgaste, né? Tivemos que segurar muita coisa desde os 2 primeiros anos, então gera uma percepção na população de que talvez o governo não tenha andado na velocidade que todos esperavam, porque vinha, né, numa gestão com uma certa velocidade naquela reta final, então todo mundo espera que na continuidade, até porque boa parte do secretariado se manteve, que fosse continuar naquele mesmo ritmo, então isso gera um desgaste sim, né? E o que eu espero é que
esse desgaste, essa situação em que Bruno queimou, digamos assim, o seu capital político, seja percebido pela população como um autossacrifício para que a gente pudesse chegar agora, como a gente está chegando, E essa percepção com esse volume de obras. Essa percepção da população da qualidade do governo Bruno passa, na sua opinião, secretário, necessariamente pela retórica que se intensificou agora no São João, em entrevistas mais recentes do prefeito, de que a cidade vai se transformar num canteiro de obras nesse segundo semestre? Sem dúvida que sim, né? Os agentes políticos que começaram a ver no desgaste de Bruno uma oportunidade, tanto para tentar lançar uma candidatura de oposição que venha a derrotá-lo, como também para assumir uma postura de emparedamento da gestão em Câmara Municipal, politicamente falando, digamos assim, de maneira mais ampla, ao perceber que o que ia acontecer agora era justamente um início de um grande e arrojado programa de obras e de ações públicas, estão tentando administrar as vacinas, né, para que a população veja aquilo e diga, tudo bem, ele está fazendo muito, mas eu ainda não gosto dele, né? E isso está sendo perceptível, né? Veja que há um esforço muito grande, inclusive essas faixas de Sintab, eu entendo que estão vindo nesse contexto também, né? Há um esforço muito grande de tentar atingir a pessoa de Bruno, né? Deixou de falar tanto de gestão e está falando muito de Bruno, né? Alguns adjetivos que foram lançados para ele pela senadora Daniela, por exemplo, naquela discussão que teve a mais acalorada do São João, não foram a gestão, foram a pessoa. A gente tem aquela máxima na comunicação que diz que fale de mim, mesmo que seja de mal, mas fale de mim. Está valendo do ponto de vista do marketing político, secretário? Pode fazer sentido, né? Quem falou bem sobre isso foi Scott Adams, num livrinho que ele lançou em 2016, onde ele estava avaliando o fenômeno Donald Trump, né? Trump passou mais ou menos por isso nos Estados Unidos. Falavam muito mal dele, a questão de estupro, abusos, machista e tal, não sei o quê, e aquilo ia gerando um volume de notícias que colocava ele o tempo inteiro em evidência, e Scott Adams mostrava que ele estava drenando todo o oxigênio político em torno daquilo. Então pode fazer um certo sentido, né? Mas só que não é isso que a gente quer passar. A gente quer mostrar à população, de fato, que Bruno não é essa pessoa que Daniela tentou cravar, muito pelo contrário, é um menino humilde, trabalhador, estudioso, sensível, né? Então, diversas medidas que às vezes são duras, que precisam ser tomadas, muitas vezes são postergadas porque ele olha para o outro que poderia, digamos assim, ser a vítima daquela ação. Por exemplo, a gente está com uma pressão muito grande, tanto de Ministério Público como Tribunal de Contas, com relação aos prestadores de serviço. Há uma pressão para que eles sejam substituídos pelos servidores que foram, pelas pessoas que foram aprovadas no concurso público recente, e que a gente lance outros tantos concursos para poder substituir os demais. Só que nós temos pessoas que já estão há quase 30 anos no serviço público. Então, por exemplo, essas medidas a gente está tentando ver como construir com o MP, como construir com o Tribunal de Contas, uma ponte que a gente possa dosar no tempo, de maneira mais pausada, essas medidas para que elas impactem menos na vida das pessoas. Então, Bruno é um cara que ele se ressente dessas situações, né? É uma pessoa que teve uma formação humanística grande, é uma pessoa muito preparada, né? E que está fazendo um grande esforço para corresponder ao desejo de Campina Grande e fazer com que o povo de Campina Grande sinta orgulho da representação do que possui, né? Então, de fato, entendo eu que é possível a gente fazer essa apresentação adequada do prefeito após esse momento mais turbulento, né? Eu entendo que isso foi muito bem apresentado quando da eleição, né? Na eleição, Bruno conseguiu se comunicar muito bem, tanto é que teve essa eleição em primeiro turno com uma votação estupenda. Além dos apoios que conseguiu reunir, tem também a qualidade pessoal dele se apresentando ali como uma pessoa votável, né? Pela população de Campina Grande. Essa pessoa existe, está ali e apenas está, digamos assim, obscurecida por essas manchas que estão jogando nesse instante, mas que com certeza a gente vai conseguir retirar essa impressão da população, mostrando o trabalho e a dedicação do prefeito para tocar as coisas de Campina. Só para finalizar, secretário, ainda do ponto de vista político-eleitoral, alguns opositores em Campina afirmam de forma até um discurso inusitado para quem está na oposição, de que Romero seria o maior adversário de Bruno em 2024.
O senhor faz parte daquela casta de secretários que ocuparam cargos no governo Romero e agora estão integrando o governo Bruno também. Seria de fato Romero mesmo essa maior pedra no caminho de Bruno Cunha Lima em 2024? Bom, isso só mostra o nível de desespero da oposição, né? Não ter conseguido se viabilizar internamente com uma candidatura que pudesse expressar uma outra opinião dentro da cidade e precisa reunir nos quadros da situação um opositor ao atual prefeito, né? Então, está fazendo aí toda sorte de cortejos a Romero para tentar, dividindo as forças da situação, fazer com que se torne uma presa mais fácil do ponto de vista político eleitoral, né? Eu não acho que vai funcionar. Romero, obviamente que político experiente, está aproveitando esse instante de pessoas querendo se aproximar para fazer pontos de diálogo e fortalecer-se politicamente até objetivando 2026, né? Política se faz construção e naquilo onde se há consenso, há uma aproximação, no que há dissenso você deixa de lado. Então, se as pessoas estão entendendo que Romero, nesse instante, representa uma boa parcela da população, obviamente que Romero está aproveitando para trazer para si, de fato, essa representatividade, o que não significa, em hipótese alguma, considerar que ele está se preparando para a eleição de 24. Não acho que isso está acontecendo, acho que Romero vai continuar onde está, né, apoiando o Bruno. Tem sido essas as falas públicas dele, tem sido essa a fala pública de Bruno, tem sido as falas públicas de todas as pessoas que fazem parte do arco atual de alianças, né? Então, eu acho apenas que está faltando, na verdade, a população, aliás, a oposição, candidatura à altura para enfrentar Bruno e o que vamos fazer de gestão nesses próximos tempos, né? E por isso eles estão no desespero tentando trazer Romero. Romero tem uma cabeça muito boa, não vai se deixar levar por esse elogio fácil, por esses anúncios de apoio de quem sempre lhe fez oposição, tentando levar para um caminho de divisão e não de somatório. Ele tem dito que onde é que ele tem feito é tentar juntar, não dividir. Na semana passada, o senador Efraim Filho, o homem do foguete do União Brasil, disse que está reaberto sempre, ou aberto permanentemente, o convite para que Bruno concorra à reeleição pelo União Brasil, que já deveria ter saído do PSD, inclusive chegou até a ser convidado a sair do partido pela senadora Daniela. É esse mesmo caminho de Bruno, na sua opinião, para 2024, União Brasil? Não sei dizer se Bruno vai sair do PSD. O PSD ele é administrado nacionalmente por Kassab. Kassab tem uma relação direta com Bruno. Eu acho que muito por isso que Bruno ainda não saiu do PSD, porque ele não depende tanto da sua permanência das esferas estaduais e locais, né? Ele tem uma relação muito direta com o presidente da legenda. E quando chegar o momento oportuno, ele vai olhar o cenário e ver qual é o melhor caminho partidário para que ele possa disputar essa eleição. Se ele mantém-se no PSD, eu acho difícil, cá para nós, mas é uma possibilidade que sempre existe. A política, Ronaldo já dizia, é como você olhar para o céu, né? Num instante as nuvens estarão de um jeito, no outro instante eles aparecem de outro, né? Então tem que ter uma certa paciência, uma prudência para poder ver no momento adequado como é que está lá em cima e decidir se você sai de capote ou sem capote de casa, né? Mas é uma boa opção. O União Brasil foi um partido que se fortaleceu bastante, ela decorre de uma união de algumas legendas, tem uma bancada muito forte do ponto de vista nacional, tem uma presidência nacional e presidência estadual sinalizando para Bruno, então pode se tornar um caminho bastante interessante para ir, caso ele resolva sair do PSD. Direita versus esquerda, a narrativa da polarização, alguns termos dos mais usados nos tempos mais recentes da política brasileira, que andaram norteando algumas campanhas municipais, estaduais também. O senhor acredita que vai continuar sendo assim em 2024 ou está na hora de sair dessa polarização de Lula versus Bolsonaro, candidatos esquerdistas ou candidatos de direita, conservadores nos municípios? Eu acho que os momentos que nós passamos com mais desgraça foram momentos em que essa polarização não estava evidente. Existe pluralidade de pensamento no país, existe pluralidade de concepções políticas, e quando essa pluralidade não está bem representada, acontece uma falsificação do processo democrático. Então não só existe um centro, não só existe uma coisa amorfa, ou não só existe a esquerda, né? Essa tesoura que acontecia
digamos assim, simulação de disputa à vida entre PT e PSDB, ela não pode mais acontecer. Existem outros tantos níveis de pensamento, temos liberais, temos conservadores que precisam, porque são presenças significativas na sociedade, encontrar sua representação política. Então, que venha mais polarização. Né? Eu acho que é importante isso, que tenha esticamentos de cordas de um lado do outro para que essa coisa fique mais ou menos aceitável ao centro. Porque quando só tem um lado puxando e o outro cedendo, você tem um deslocamento completo das ações apenas para um segmento. E hoje a gente sabe, Moribe, que boa parte da imprensa segue uma agenda da esquerda internacional, né? Boa parte da academia também está composta lá por pessoas com pensamentos esquerdistas. Então, se do outro lado, a população mais humilde, aquele que é cristão, que sai de casa trabalhar todo dia para tentar dar uma vida melhor para o seu filho, se essas pessoas elas não encontram um espaço para puxar do lado de cá também, o que a gente vai ter por aí afora, infelizmente, a gente vindo a se tornar ou uma Venezuela ou algo do tipo parecido, né? Onde só uma linha de pensamento é admitida e todo o resto é tratado como animais que precisam ser extirpados da política, como disse o nosso querido presidente Lula recentemente numa fala desumanizando os seus adversários políticos. Né? Então, isso é um discurso típico do nazismo. Hitler falou algo parecido quando se referia aos judeus, que precisavam extirpar esses animais da Europa. Né? Então, está aí a grande influência, né, de Lula. Eu já tinha falado elogiosamente dele numa entrevista que ele deu à Playboy na década de 90, né, falando que gostaria muito, que admirava muito a figura de Hitler pela sua energia e tal. Então, aparentemente, não é somente nisso que ele admira, não. Né? Mas é importante para um país que a gente não tenha esses grandes consensos políticos, porque esses consensos políticos sinalizam que a classe política se uniu versus o povo. Então, enquanto a gente tiver digamos assim, uma polarização com matrizes políticas das mais diversas duelando entre si, significa que essas pessoas não estão unidas para poder prejudicar o povo. Secretário Diogo Flávio Lira, obrigado pela presença aqui no PB Conectada. Eu que agradeço, Moriba, a oportunidade e sempre às ordens para bater um papo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, também acompanhe as nossas redes sociais, compartilhe o nosso conteúdo PB Conectada sempre com você.